Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Que Ele venha fazer de nós cada vez mais dependentes dEle, do Seu Santo Espírito, para que nós venhamos a glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Irmãos, gostaria de ler hoje com os irmãos um texto bem interessante de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso do número 26 ao verso do número 29. Nós vamos falar um pouco a respeito desse texto. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre autoconfiança, em contraste com confiança em Deus. Hoje nós vivemos em uma época em que muito se fala em se ter autoconfiança, e parece que esta é o lema a ser seguido por muitas pessoas. Confie em você mesmo, faça você mesmo, conquiste você mesmo, você é capaz, você pode ir aonde você quiser, os horizontes são seus. Talvez essas palavras de incentivo levam-nos a ver uma força em nós que talvez nós não veríamos. E daí nós somos levados a crer que nós podemos, por conta própria, resolver os nossos problemas, alcançar grandes coisas. Esta é a filosofia deste mundo, que fala que nós temos força, que nós somos capazes e que nós podemos alcançar o que queremos com a força da nossa vontade. É um grande engano. Nós somos dependentes de Deus. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos, tudo o que pensamos em fazer, só podemos fazer se Deus assim permitir. Nós respiramos porque Deus permitiu que respirássemos. É Deus quem nos dá a força, a vida, para que possamos respirar. Se nós pensamos em fazer algo e se nós temos algum plano, foi Deus quem nos capacitou de inteligência para realizar, pensar, projetar e levar a cabo qualquer projeto que pensemos em fazer. Deus está no controle. O homem engana-se ao pensar que pode fazer algo sozinho, longe da presença de Deus, ausente de Deus. O homem engana-se. Na verdade, não há ninguém que seja autossuficiente, ninguém que seja independente. Isso quando nós falamos independente de Deus. Mas o homem não é independente nem de outros homens. Nós dependemos uns dos outros. Esta roupa que estou usando, alguém fez, e tudo o que eu consumo na minha casa, os alimentos, é porque alguém plantou, é porque alguém propiciou que isso chegasse até mim. Eu sou dependente, eu preciso, nós precisamos. A luz que hoje nos ilumina é porque tem alguém trabalhando para que ela chegue até nós. Não somos independentes. Nós necessitamos uns dos outros. O que eu acho interessante quando nós falamos sobre essa autoconfiança é que muitas pessoas querem colocar-se como pessoas capazes de fazer qualquer coisa longe de Deus. E esse é um grande perigo dessa filosofia. Pensar que tem força, capacidade para viver, agir e efetuar qualquer plano, propósito na sua vida, longe de Deus.
Nós vemos na palavra de Deus algumas pessoas que se colocaram como autossuficientes ou com uma autoconfiança tão grande e foram levadas a um prejuízo muito grande. Pedro, influenciado pela sua autoconfiança, pela sua enérgica vontade de servir ao Senhor Jesus Cristo, disse que jamais o negaria, mesmo que todos o negassem, ele não negaria. Ele, confiando em si mesmo, confiando na sua própria força, disse essas palavras. E foi ele que negou a Jesus Cristo antes que o galo cantasse por 3 vezes. Negou diante de uma serva, diante de homens simples. Vemos que a autoconfiança de Pedro levou-o a negar ao Senhor, fazendo com que a sua arrogância fosse colocada por terra. É claro que ainda ele, como um convertido, como um santo de Deus, como uma pessoa que foi transformada pelo Senhor, veio a arrepender-se e a colocar-se de uma maneira dependente diante do Senhor, ao que ele mesmo diz na sua carta, dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Ele aprendeu a lição e sabe que não se pode fazer nada sem a vontade de Deus. Adão, com a sua autoconfiança, antes mesmo do pecado, sentiu-se capaz de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois disso, pensando que nada lhe aconteceria, mas depois disso, caiu ele em grande pecado e levou consigo toda a raça humana. Que grande miséria é quando confiamos em nós mesmos, quando acreditamos que somos capazes de fazer algo bom, melhor daquilo que Deus tem planejado para nós. A autoconfiança é um grande erro, mas a confiança em Deus é algo que deve ser louvado. Quando nós vemos alguns personagens da palavra de Deus, como Davi, ao lutar com o gigante Golias, ele diz: irei a vós em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança de Davi não era na sua força, não era na sua espada, não era no seu conhecimento, mas era no Senhor dos Exércitos. E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 26 ao verso 29, mostra-nos que devemos não confiar em nós mesmos. Tanto que ele diz que o chamado de Deus a nós, a vocação de Deus para nós, não foi feito não chamou grandes pessoas, grandes personalidades, homens que seriam capazes de mover por si só o mundo. Ele disse: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, muitos poderosos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Quando Deus escolheu você, Ele estava falando assim: vou escolher a coisa louca do mundo, vou escolher as coisas fracas do mundo. Deus escolheu você porque você é fraco. As coisas fracas que Ele escolheu do mundo. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são, para quê? Para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie na presença do Senhor. Deus nos chamou não porque nós somos capazes, não porque nós somos fortes, não porque nós somos sábios, não porque nós somos os melhores. Deus nos chamou porque Ele quer mostrar a sua glória através da nossa vida. Não porque nós somos poderosos. O poder não está em nós. O poder não é nosso. A força, a sabedoria jamais é nossa. Nós somos fracos, falhos, dependentes, humildes, para que esperemos que o Senhor haja por meio de nós. Irmãos, quando nós pensamos que somos capazes de fazer algo, nós nos perdemos. Mas quando deixamos Deus agir através de nós, aí sim, Deus agirá. Quando nós deixamos e entendemos que é Deus usando-nos para os seus propósitos, aí sim estamos no caminho certo, seremos abençoados e abençoaremos todos ao nosso redor. Que Deus use a sua vida
Que Deus trabalhe em você e que você reconheça que não são suas forças, mas é a força e o poder de Deus que trabalha na sua vida, e é o Senhor quem pode mudar tudo e todos ao seu redor. Que Deus esteja nos abençoando e fortalecendo-nos com a sua palavra. Vamos orar. Santo e eterno Deus, sabemos que somos fracos, falhos, imperfeitos. Não confiamos, Senhor, em nós mesmos, mas confiamos no Senhor e na tua ação. E pedimos, Senhor, que o Senhor use-nos para realizar os teus santos e benditos propósitos. Essa é a oração que fazemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.